queridos irmãos, Deus seja louvado. Vamos então meditar aqui na palavra de Deus. E eu quero falar sobre o maior milagre de Deus. Irmãos, milagre. Pastor, o que é milagre? Ouça: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Isso que é milagre, porque milagre se crê. O milagre de Deus é para aqueles que creem, aqueles que têm fé, certeza em Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, antes de falar qual é o maior milagre, nós vamos dar uma volta aqui de 180 graus. Eu quero dizer a vocês aqui, ouçam por favor esse dado importantíssimo. Você sabe que a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas no Antigo Testamento havia, claro que havia, meu irmão, o Espírito Santo existe desde que o mundo é mundo. O que diz a Bíblia no Gênesis? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é isso? Então, antes que a terra tivesse forma, antes dela ter a forma, Deus já era Deus. Então a Bíblia, ela foi inspirada. O que é inspiração? Sabe, é você ter uma luz, é você ter um entendimento, é algo aflorar na sua mente, como sabe, como um rio que jorra, e aquilo ali vai indo, vai indo. Sabe quando você está inspirado aquele dia? Quem é que... Não é bom quando você está inspirado. Você sabe, você agora fala, poxa, hoje eu estou inspirado. Hoje é o dia. Eu, graças a Deus, agora todo dia inspirado. Porque a vida, meus irmãos, a vida é um dom, é um presente de Deus. Como que a gente pode acordar e sabe, acordar reclamando? Como que a gente pode acordar, sabe, achando que nada está bom? Só o fato de nós respirarmos já é uma bênção. Aí eu dando já o spoiler aqui da... Mas a Bíblia, voltando ao fato, a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe que muitas literaturas surgiram e têm surgido, mas nada, meus irmãos, que supere o best-seller, the number one, a Bíblia Sagrada. Com exceção de poucos países, a Bíblia não vou até tirar isso da conta, mas a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Nada supera o poder da palavra de Deus. Mas ouça isso daqui, ó. Segundo a tradição aceita pelos cristãos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores entre 1500 a.C. e 450 não, tem um dado aqui, isso, 450 está certo, porque nós temos um período antes de Cristo, perdoe. Nós temos um período antes de Cristo, que ele vem, sabe, reduzindo, que é na decrescente, porque Jesus é um marco zero. Jesus, ele reescreve. Jesus vem para ser o reinício. Jesus vem para dar esperança ao mundo que estava em trevas. Tantos que muitos afirmam que entre Malaquias e o apóstolo e o discípulo em Mateus, houve um grande período em que Deus parou de falar com a humanidade, porque a humanidade estava tão em trevas, sabe, rejeitando tanto a Deus, que o Senhor simplesmente parou de falar. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo, sabe, que eu acho que Deus olha para a nação, Deus olha para o mundo hoje, e Deus está procurando corações sensíveis para falar, mas Deus não tem podido falar com muitos, porque simplesmente não há sensibilidade para com Ele. Vamos supor, se eu estiver falando com vocês aqui
150 antes de Cristo, ou seja, um período de quase 450 anos sem Deus falar. Vocês entendem isso, meus irmãos? Sabe? Meu Deus, eu acho que o coração de Deus deve doer, meus irmãos. É inimaginável. Sabe, é como um pai que se dedica ao filho, que dá do bom e do melhor ao filho, sabe? Que deixa de comer para dar de comer ao filho, que deixa de vestir para dar de vestir ao filho, e o filho simplesmente rejeita o pai. É um sentimento próximo, mas eu acho que muito pior, potencializando 1000 vezes mais que isso. Então veja que há um período em que foi escrito o Antigo Testamento, e o Novo, a que tudo indica historicamente, foi escrito entre 45 e 110 depois de Cristo, totalizando um período de 1600 anos. E a palavra de Deus não envelhece, ela se renova a cada dia. Meus irmãos, qual o maior milagre de Deus? Mas vamos falar de milagre aqui. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente começa a ver, a gente começa a ler a manifestação de Deus de forma sobrenatural, lembrando que milagre é algo extraordinário, aquilo que não se pode explicar pelas leis da física. Isso é milagre. Pastor, quando a gente olha o Antigo Testamento, quantos milagres a gente vê? Muitos escritos. Lembrando que o que foi escrito, porque o que não foi escrito, meus irmãos, nem se tivesse todo o papel do planeta Terra daria para escrever. Mas vamos algum deles. Eu quero a ajuda de vocês. Vamos ver se estão bons de Bíblia. Eu vou iniciar aqui, vocês me ajudam na continuidade. Você que está acompanhando aí também, me ajuda a elencar os milagres do Antigo Testamento. O primeiro deles, qual foi o primeiro milagre? A criação do mundo. A criação do mundo já é um milagre, meus irmãos, porque Deus fez vir à existência daquilo que não existia, pelo poder da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e assim se fez. Aleluia. Então, a criação do mundo é a primeira coisa. O que mais que a gente tem no Antigo Testamento, meus irmãos? O maná que desceu dos céus, o nascimento de Isaac, que foi um milagre, as roupas que não se envelheceram, as sandálias que não se envelheceram. O que mais? Vou falar alguns aqui, destruição de Sodoma e Gomorra. Pastor, mas isso foi uma tragédia, mas foi um milagre. Caiu fogo dos céus, o mar que se abriu, a sarça ardente, a mão de Moisés feita leprosa, as colunas de nuvem e de fogo, a abertura do mar, as águas de Mara que se tornaram doces, a jumenta que falou a Balaão, o martelo, o machado. Aí, você sempre me ajuda. Hoje você tentou me atrapalhar. O machado de Eliseu, né? Eliseu, que flutuou. A proteção dos primogênitos lá nas 10 pragas do Egito. A proteção dos primogênitos. Elias sustentado pelos corvos. A farinha e o azeite da viúva que foram multiplicados. Elias ressuscitando o filho da viúva. Porque teve ressuscitamento, né? Teve ressurreição de mortos no Antigo Testamento também. Que mais? Elias levado aos céus, né? Elias levado aos céus. Eliseu aumentou o azeite da viúva. Naamã curado da lepra. As muralhas de Jericó. Cadê o restante? Nossa, não dá para falar não cada mágica, ué? Vocês são da baixa para quem fala. Mas tá bom. Os
sol que retrocedeu 10 graus, naquela época batalha. A terra parou. Os 3 hebreus livrados da fornalha de fogo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel na cova dos leões. Jonas livrado do grande. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê milagres infindáveis. Sabe, não tem como a gente olhar para a nossa vida e achar que existe algo impossível. É impossível de pensar assim. Pois bem, pastor, então no Antigo Testamento a gente tem relato de vários milagres. Quando a gente vai para o Novo Testamento, meus irmãos, aqui foi feito um estudo, eu não cheguei a constatar isso, mas eu acredito que esse número esteja certo. Há 35 milagres escritos, atribuídos a Jesus no pouco tempo de vida. No pouco tempo em que ele, como Jesus, filho do homem, ali em carne e osso, ele passou e deixou muitos milagres. Período em que, após a sua morte e ressurreição, todo e qualquer milagre seria atribuído ao nome dele, somente ao nome dele, e mais nenhum. Pastor, tá, qual o embasamento para isso? Eu não preciso, mas deixa eu ler algo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês creem. Ouça isso daqui, por favor, meus irmãos. Aleluia, já você abre aí, tá bom? Pastor, estou doido para abrir a Bíblia aqui, segura aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ao nome de Jesus, Mateus 28, 18, ao nome de Jesus foi dada todo o poder e autoridade na terra, nos céus e embaixo dela também, porque o inferno, a terra, o submerso obedecem à voz do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pois bem, pastor, então, agora falando do Novo Testamento, quais foram os milagres? Vou citar apenas alguns aqui, para a gente poder abrir ali na referência de hoje. A água transformada em vinho, o paralítico do poço, o cego de nascimento, a primeira, na verdade, a multiplicação do pão e peixe foram 2, vocês sabem disso, não foi apenas uma, mas ele alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ressuscitou Lázaro, a morte, curou a sogra de Pedro, expulsou um demônio de um homem que estava sendo dominado, pescou a multiplicação a pesca maravilhosa. Vocês estão doidos para falar? Fala, quem mais? A ressuscitação da filha de Jairo. A ressurreição da filha de Jairo, que também aquela mocinha que estava morta e Jesus ali ressuscitou. Jesus acalmou a tempestade. A mulher do fluxo de sangue. Transformou água em vinho, que foi inclusive o primeiro relato bíblico de milagre constatado por um dos evangelistas. A ressurreição do filho da mulher de Naim, não é isso? Que estava naquele cortejo. E Jesus tocou apenas ali o caixão e o morto ressuscitou. Olha só, né, meus irmãos? Isso aqui está falando dos milagres de Jesus. Fora os outros milagres depois, que os seus discípulos passaram a fazer no nome dele. Expulsou um demônio de mudez, curou a moça, curou 10 leprosos, curou o mendigo cego, previu a negação de Pedro, sarou a orelha do empregado do sumo sacerdote, curou 2 cegos, teve o do soldado também, que praticamente foi, sabe, meus irmãos, naquela época, é como se Jesus, eu não sei se a palavra é suturasse, mas como se ele colasse a orelha de volta, a orelha daquele centurião que Pedro, sacando a sua espada, tem até um filme, meus irmãos, a gente assistiu uma vez um filme desse relato, que esse soldado ele se converte em Jesus. Imagina só, você ali sentir a tua orelha caindo, olhar para o chão, ver a tua orelha caindo. Hoje em dia a medicina tem recursos para isso, né? Mas imagina naquela época, e de repente ele toca
E a orelha está de volta no lugar e fala: como uma pessoa dessa não vai se converter? Como não vai? Então Jesus fez aqui, sabe, curou o homem da mão aleijada, depois alimentou mais 4.000 pessoas, curou surdo mudo. Então faltaria tempo para nós falarmos dos milagres que a Bíblia relata, meus irmãos. Pois bem, lembrando que o grande dilema hoje que nós temos é: qual é o maior milagre de Deus? Pastor, tem isso? Espera lá que nós vamos chegar na Bíblia. Só que antes disso, meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Qual que é o grande problema do termo milagre hoje na igreja? Nós temos os dois extremos aqui. Primeiro, eu não sei se você conhece, com todo respeito aos irmãos católicos que estão acompanhando essa mensagem, mas a igreja católica, ela não reconhece um milagre tão fácil. Ela, não sei se você sabe, ela tem uma junta de cientistas, e durante um tempo, quando algum milagre na igreja católica ele é tipificado, então esses cientistas eles vão investigar para ver se de fato aquele milagre é verdadeiro ou não, e aí eles fazem um monte de coisa, tem um monte de exigências para que aquilo seja conhecido como um milagre. E sabe o que é o pior? Isso é atribuído a um santo. Aí vem a canonização. Como que eles canonizam alguém? Como que eles reconhecem alguém como santo? Quando essa pessoa em vida faz um milagre, que essa junta de cientistas reconhece como um milagre, ou seja, é de extrema dificuldade pelo clero romano reconhecer um milagre. Esse é um ponto. Por outro lado, a igreja evangélica tem muitos milagres, e muitas das vezes milagres que não são milagres. Aí a gente vê quando surgem acusações de charlatanismo na igreja evangélica. Porque o que é o charlatanismo? É você ludibriar, é você enganar uma pessoa, sabe? É você ali fazer um teatro. E quantos, desculpa o termo, meus irmãos, quantas igrejas evangélicas não têm feito teatro nos seus altares? Teatro. Já comprovaram até de situações que pagaram pessoas para falar que foi curado. Então nós temos aqui duas situações. Uma que se exige muito e a outra que não se exige nada. Pastor, então qual que é o correto disso? O que a Bíblia mostra? O que a Bíblia nos mostra? Jesus, ele simplesmente curava através do poder que ele tinha sendo filho de Deus, mas sendo o homem, não usando o poder divino, mas o poder da fé. Tanto que quando você vê os milagres de Jesus, o que ele diz? Vai, porque a tua fé te salvou, te curou. Então qual que é a exigência para se ter um milagre? Ter fé. Então, pastor, o que está certo e o que está errado? O que está certo é que Jesus pode fazer, ele faz a hora que ele quiser. Se tiver alguém que possa ser usado por ele, cheio da presença dele, cheio do Espírito dele, então o milagre pode acontecer, sem data, sem dia, sem hora marcada, porque ele é Deus, e ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Aleluia! Pois bem, meus irmãos, então, vamos lá. Qual é o maior milagre que o ser humano pode almejar? Vou dar a resposta e depois a gente vai na Bíblia. Eu ia pedir sugestão aí. Deixa, vocês estão firmes aí, né? Qual é o milagre? O novo nascimento. Pastor, calma aí. O ser uma nova criatura. Não é ter carros, casas, renome, reconhecimento humano. Isso não é nada perante o maior presente de Deus para o ser humano. Eu ouvi um glória a Deus. Porque se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. É só a gente ver o que Jesus falou para Nicodemos. Se você não nascer, se você não for uma nova criatura,
pode ter em vida, senão o ser uma nova criatura. Mas aí, meus irmãos, que a coisa começa a ficar difícil, porque a gente chega até Jesus com os nossos costumes, com o nosso jeito de ser, com as nossas convicções que a vida nos trouxe. Cada um aqui tem uma jornada, uns mais novos, outros mais velhos, não velho, da igreja, velho, ninguém é velho, outros mais vividos, ai melhor, outros mais experientes, não mais velho é o diabo. Mas falo, meus irmãos, que se Jesus se a gente não permitir que Jesus ele molde, que ele mude a gente, nós vamos ficar na igreja e não vamos conhecer a essência de Deus. E não vamos conhecer o poder de Deus. Vamos ser um membro de uma igreja, mas não vamos ser um cidadão dos céus. E aí que o negócio fica difícil. Porque nascer traz dor. As mulheres que o digam, né? Nessa época tem que até tomar cuidado, falar que é a mulher que dá a luz, porque pelo amor de Deus, né? Falar uma coisa tão óbvia assim, hoje em dia está até difícil. Dá processo. Deus é mais. Meus irmãos, mas o novo nascimento traz dor. Traz dor. Não é fácil nascer de novo. Dói. Dói em que sentido, pastor? Dói porque a gente tem que negar a si mesmo. É aí que tem um desafio grandioso para cada um de nós. E por isso que esse é o maior milagre. Como que pode, irmãos? Pensa comigo. Pensa aqui comigo. Como que pode uma pessoa chegar na igreja, sabe, toda destruída, viciada, toda destruída, e aquela pessoa, depois de um tempo, simplesmente virar alguém diferente, totalmente diferente? Aí a gente se arremete ao início do culto, algo inexplicável, algo extraordinário, algo que não pode ser explicado, acontece na vida da pessoa, porque ela prova do maior milagre de Deus para o ser humano, que é o ser de uma nova criatura. E sabe quem falou um pouco sobre isso? Ninguém mais, ninguém menos que Paulo. Paulo, quem era Paulo, meus irmãos? Um exator da igreja, um perseguidor da igreja. Pastor, eu quero abrir a Bíblia. Segura aí. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Está vendo? O que é lucro para a gente, irmãos, a gente tem que considerar como perda. Pastor, o meu orgulho é lucro, deixa isso como perda. Pastor, a minha vaidade é lucro, deixa isso como perda. Pastor, o meu egocentrismo é lucro, perda por amor a Cristo. Porque senão você não vai provar, meus irmãos, o que é sentir o poder de Deus fluindo da tua vida. É o que Paulo diz: deixei tudo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E enquanto a gente não perder, e aí tem aquele livro, né, que é um livro que é verdadeiro, do Edir Macedo, né? Como é perder para ganhar? Perder para ganhar. Meus irmãos, se a gente não perder, a gente não vai ganhar com Deus. E ganhar o que, pastor? Ganhar uma nova vida. Ganhar algo novo, que foi o que a gente louvou. Eu quero viver algo novo. Para viver algo novo, você tem que perder o que é velho. Você tem que despojar daquilo que é velho, meus irmãos. Aleluia. Abra, por favor, a tua Bíblia no Evangelho segundo João, no Evangelho de João, capítulo 1, para nós podermos ler sobre esse dom maravilhoso de Deus, esse presente sublime, como Paulo diz ali na carta aos Filipenses, que eu li, Filipenses 3:7. Olha o que João
o que João, o discípulo, vai falar de João Batista. Vamos ler o primeiro versículo aqui de João capítulo 1. Todos acharam? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está vendo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, olha só, meus irmãos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém. Olha para mim, por favor, meus irmãos. Olha só que texto para nós pensarmos acerca desse assunto. Jesus, ele veio, ele se fez carne, ele se doou, ele se entregou para quê? Para conquistarmos milagres também, pastor, também. Mas o senhor está certo que o senhor faz assim, porque a igreja hoje, o apelo da igreja evangélica é: venha receber milagre, venha ser curado, venha ficar rico, venha rico, dinheiro. Mas não foi esse, nunca foi esse o propósito de Jesus a este mundo, nunca foi. Isso é coisa de homens, por isso que ele diz: aos quais não nasceram nem da vontade nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Então qual que é o maior presente, pastor? É eu receber a Deus e receber junto com isso o poder de ser feito filho de Deus. Meus irmãos, me diga que milagre é maior que esse. Me diga. Ah, pastor, bilhões. Meus irmãos, quanto mais se tem, mais infeliz se é. Essa que é a verdade. Quanto mais a gente conquista nesse mundo, sabe, mais risco de se apegar às coisas materiais. É que eu não faço, obviamente que eu não faço apologia à miséria. Oramos para que Deus abra janelas, portas, sim, a gente crê nisso. Mas isso não pode ser maior do que o dom da vida eterna. É aí que está errado. E as pessoas acham que ela está testemunhando de milagres, e isso é suficiente para mostrar que ela é de Deus. Não e não. Quando vem a prova, quando vem as dificuldades, essa pessoa é como a casa edificada na areia. O vento leva embora, porque não tem base com Deus. Então a pergunta é: tem presente maior que esse? Do que nascer de Deus? Nascer de novo? Olha, meus irmãos, eu repito, é impossível você pegar uma pessoa que era maldosa, uma pessoa que era rancorosa, uma pessoa que era odiosa, uma pessoa que era viciada, uma pessoa que era terrível, e você olha para aquela pessoa e vê uma nova pessoa nela. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos, só Deus. Pastor é terapeuta aqui, sabe? A terapia ajuda, mas o que transforma é Jesus Cristo. Claro que tem recurso da medicina para ajudar, mas para fazer uma nova criatura não tem homem que faça, como João disse. Não nasce do sangue, não nasce do homem, mas nasce de Deus. E aí eu preciso perguntar, e responda para ti mesmo:
ou para si mesmo? Você já nasceu de novo? Você já recebeu esse milagre? Você que acompanha esse vídeo, você já recebeu esse milagre? Você já nasceu de novo? Porque quem nasce de novo, meus irmãos, fala como Paulo: eu considero tudo como refúgio. Para mim é tudo adicional. Claro que eu trabalho, eu labuto, mas o principal para mim é a presença do Espírito Santo de Deus. É aí que está a diferença. Por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acréscimos. O que a gente tem aqui, meus irmãos? Um empréstimo. O carro que tu usa, a casa que tu mora, os móveis que você usa, é tudo empréstimo. Vai ficar aí, meus irmãos, vai quebrar. Daqui a pouco você tem que trocar, porque a traça corrói, o ferrugem come. Mas aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. É o que diz a Bíblia. Os que são do Senhor, o diabo não toca, porque esses são guardados pelo Eterno. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos, deixa eu terminar essa palavra em Romanos 6:1. Vai só no próximo livro, está rapidinho na frente. Vai passar Atos aí, Romanos 6:1. Deixa eu ler isso com vocês aqui para a gente terminar. Porque, meu Deus, isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Esse dom que só Deus pode nos dar. Todos acharam? Está 2 livros à frente. Atos Romanos, capítulo 6, verso 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Está vendo? Morte para o pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, espera aí rapidinho, olha para mim rapidinho. A gente não pode ignorar esse fato. A gente foi batizado na morte. O que é o batismo nas águas? É a morte para o pecado e vida para Cristo. A Bíblia diz que em Hebreus que a passagem do povo pelo Mar Vermelho tipificou o batismo. Só que muitos que passaram ali não nasceram de novo, tanto que pecaram contra o Senhor e não herdaram a promessa. Está vendo? Não adianta passar pelas águas se não nascer de novo. Às vezes a gente se engana nisso. Já sou batizado, mas será que eu nasci de novo? Pastor, depois de 20 anos eu vou pensar nisso? Pois é, meus irmãos, é melhor pensar depois de 20 anos do que depois de 30 ir para o inferno. É melhor, porque se não morrer não adianta. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo? Eu quero viver algo novo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Está vendo que forte isso? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Precisamos viver para Deus, irmãos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Elas estão aí, meus irmãos, as paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Irmãos, o pecado está aí, ele não pode voltar. É uma luta constante de nossa parte, para a gente não voltar aos rudimentos antigos, para a gente não reedificar as casas antigas, sabe? As manias antigas. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Pastor, eu posso nascer de novo e voltar a ser velho homem? Claro que pode. Ah, pastor, não, você pode se você nasceu de novo, mas não alimenta o Espírito Santo. Se você só alimenta a tua carne, você pode perder. Aí a Bíblia diz que aqueles que uma vez iluminados provaram dos dons celestiais e caem da graça, e descaem da graça de Deus, para esses não há mais salvação. Isso é forte, irmão. Mas por que a Bíblia diz que não há mais salvação? Porque esses estão novamente crucificando Cristo. Até me arrepio aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente deixa o velho homem voltar, a gente acaba novamente matando Cristo. Imagina só, você fazendo parte daquela multidão que clamava: solta Barrabás e crucifica Cristo. Você se coloca nessa condição. É forte, é pesado, mas é verdade. Então toma cuidado para as coisas antigas não voltarem, tá bom? Aplauda Jesus bem forte. Glória, glória, glória. Louvado e agradecido pelo teu nome, Yeshua. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Que essa palavra seja uma bênção na tua vida.